Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Esperar o pessoal chegar. E aí, Marina? Boa noite. Tudo bom? Daqui a pouco eu vou chamar o Érico aí, né? Vocês que já estão aí, tipo, minha conexão sempre é meio ruim. Tá normal aí? Dá pra entender? Dá pra ouvir? Se vocês puderem ajudar aí, só dar uma ideia de como é que tá. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a ansiedade, a angústia, né? Nesse tempo de quarentena. Então, daqui a pouco o Érico vai estar aí. Samuel já está na área. Boa noite. Jéssica, Marina, Samuel. Nossos amigos, né? Ana Carolina. Tudo bom? Tudo bom aí, gente? Vocês estão me ouvindo bem aí? Se tiver ruim, eu mudo aqui a conexão. Se vocês puderem só me dar um toque, por favor. Cadê o Érico, né? Alguém chama o Érico aí, faz favor. Oi. É muito estranho, enquanto não entra ninguém, dá a impressão que a gente está falando sozinho. Então, se alguém conseguir falar com o Érico aí, por favor. Tá bem? Pô, obrigado aí, Samuel. Que bom, que bom. Então tá legal, né? Beleza. A gente já vai começar, tá bom, pessoal? Só tô esperando o Érico chegar. Geralmente ele que dá início, né? Tomara que continue estável assim, é verdade, Samuel. Sempre dá umas travadas aí. Bom, o Érico tá na área, então deixa eu ver aqui. Isso fica esquisito aqui. Vamos lá. E aí? E aí? Beleza, Érico? Boa noite. Beleza? Nossa, é bem diferente, né, cara? Eu tava testando aqui a imagem, é bem diferente na câmera quando entra na live. Fica bem mais Muda, né? escuro. Total. Eu percebi também. Viu? E é muito diferente, Érico, quando a gente tá sozinho, né, cara? Antes de você entrar, eu tava, né, não sozinho, que tinha bastante gente já entrando aí, mas dá uma sensação, né, que, tipo, não dá para entender a dimensão. Né, meu, que você não tá sozinho. Tem uma galera aí do outro lado aí. É muito Pô, legal. cara, vou ver se vai melhorar aqui, cara, porque escolhi um lugar aqui para não ficar preocupado com a com a tomada. Eu escolhi um lugar aqui, mas não tá bom, tá muito escuro. Saca? Aham. O meu aqui tá claro pra caramba. A Luísa falou que a gente fez o contrário, é verdade, né? Geralmente acho que eu fico embaixo, você fica em cima, É. porque é você que chama. Jéssica, te amo. E aí, beleza? Vamos nessa, Marcelo. Então, cara, a gente Vamos. escolheu um título aí interessante, né, para falar sobre epidemia, né? Eu até andei pesquisando um pouquinho sobre essa questão de considerar os transtornos mentais como alguma epidemia, sabe? Isso, eu pensei sobre isso, pesquisei algumas coisas. Mas o que a gente percebe, de fato, é que no momento tem um aumento, né, de pessoas com algum tipo de sintoma ansioso, né? Não Sim, sei se você está sim. vendo isso. Como é. Muito, Érico. Eu tô vendo muito, cara. Ainda não. É claro que a gente não tá vendo isso assim em nível de estudo, né? Eu ainda não vi.
atual, mas a busca, assim, né, pessoas entrando em contato, pessoas em sofrimento, muita coisa pesada, assim, inclusive tem surgido, assim, sabe? E então eu tenho percebido, assim, o quanto as pessoas estão sofrendo, né? O quanto a gente, né? Eu também não estou em sofrimento, né? Mas o quanto essa quarentena, assim, ela traz desafios, né, para cada um de nós. É É. necessário um ajustamento muito criativo, né? Por parte de cada Faz um de tempo que a nós, gente assim. não faz, nós dois aqui, né, Marcelo? A nossa troca de ideia aqui, hoje vai ser mais uma troca de ideia mesmo. Sim, sim. Eu entrei com o Vitor falando um pouquinho sobre a questão do estudo, e aí a gente entrou por um monte de outros assuntos e tal, e daí teve com a Carol. Mas vamos conversar um pouco aí o que você está sentindo, Uhum, vamos conversar mais com a galera que está aí uhum. também, se você tem mais Sim, facilidade. então, a Luísa já colocou um ponto ali, né? Que esses dias ela está comentando aí que teve uma crise existencial, né? Junto com ansiedade, né? É muito pertinente até isso que ela acabou de descrever, porque eu acho que a gente conversou sobre isso até no título, né? Se a gente ia colocar a angústia, né? Em tempos de quarentena, ou a ansiedade, né? Porque às vezes essas coisas são até se confunde muito, né? E essa questão da angústia, né? Até se a gente for pegar um pouco assim, uma parte filosófica, né? Eu estava lembrando de Kierkegaard, que ele fala sobre a angústia como uma possibilidade de uma revisão existencial, né? Então, assim, a crise existencial como possibilidade de uma transformação e ressignificação da vida. Mas eu acho que era legal a gente pontuar, né, o conceito de angústia e ansiedade, né? O que você acha, Érico? Eu acho. Tô vendo a minha iluminação melhor aqui, acho que ficou melhor agora, né? Tá Saiu do bom, agora escuro, tá do legal. breu, tava Tá muito no bem escuro, legal. Eu fico muito no claro, eu acho. A luz é forte, mas não sei se. mas Acho que tá isso bom. não é um problema, né? Acho que não é. Viu? Então, hoje a gente conversou um pouco, né, Marcelo, sobre como é que a gente está sentindo, né? Eu acho que como a gente é sem filtro, eu acho que a gente também não pode ser dois profissionais aqui cagando regra e falando um monte de coisa, tipo Exatamente, coaching, exatamente. pra galera. Vamos É, começar a trocar um pouquinho, talvez as pessoas consigam se identificar com a gente faz uma espécie de terapia em sim, grupo sim. aí, e aí a gente vai Vamos. rolando. Aham. Porque eu acho que. Ah, não sei, cara. Fala aí da sua experiência, depois eu falo da minha. Pode ser? É. Como é que Então, você cara, tá, eu Eric? acho que Como vão as coisas? como vão as coisas, o Como que vão eu as percebo coisas? em mim, o que mais me parece que me atormenta, me deixa ansioso, quando eu quero lidar com alguma situação que não tem absolutamente nada que seja possível que eu faça, entendeu? Até a gente estava conversando lá no grupo hoje, eu, a Marina e a Vitória, e a Marina estava falando um pouquinho sobre um projeto aí político, de orçamento, de renda, tal, tal. Eu não estou acompanhando essas coisas porque eu sei que vai me deixar ansioso, sabe? Então eu percebo em mim um nível de ansiedade. Naquele momento eu não posso fazer nada em relação àquilo, absolutamente nada. Então eu não estou nem acompanhando isso. Não tô, eu acompanho as bobagens que as pessoas falam, que o nosso presidente, inclusive, fala, mas eu não estou acompanhando essas coisas que eu não tenho governabilidade ou nenhum tipo de ação em relação a isso. Então, eu acho que se Sim. cada um pensar que eu posso fazer alguma coisa em relação a isso agora, nesse momento, tem tanta coisa para resolver. Mano. Tem a questão de Uhum. preocupação com os cuidados que a gente tem que ter com o próximo. A questão de pegar, puta, você pegar uma comida no mercado já é meio embaçado, você fica meio. Então você já tem tanta coisa para você resolver que você não vai conseguir resolver o problema aí do tal do. Parece que tem um secretário executivo de saúde, do Ministério da Saúde, que é um general e tal. Então tem um. Então, isso aqui eu não vou entrar nessa, porque eu sei que Sim, vai sim. me deixar ansioso e eu não posso fazer nada. Eu acho que esse é um Aham. ponto que eu identifiquei em mim, assim, sabe? Sim, eu lembrei isso que você está falando. Eu não sei de onde que vem um. É um pensamento. Talvez você saiba de onde surge, não sei se é budista, né? Tipo assim, se você está diante de um problema
e você sabe que você pode fazer alguma coisa, existe solução, então você não precisa se preocupar, porque é possível dar-se um jeito. Agora, quando você Uhum. não pode fazer nada diante disso, né? Então você não precisa também se preocupar, porque não vai mudar nada você se preocupar. Uhum. Resolvido está. Tipo assim, sabe? Uhum. É, de uns dias pra cá, eu fiz uma coisa assim, cara, que eu tava muito imerso assim, em informação e preocupação com esse contexto do cenário geral, né? Depois da troca do ministro da Saúde, né? Quando saiu Mandetta, tudo mais, né? Acho que muita coisa que vai deixando a gente injuriado, né? Manifestações que tiveram, cara, absurdos, assim, inacreditáveis, na verdade, né? Eu me desliguei, tá ligado? Tipo, eu peguei assim, por uns dias eu não vi notícias, fiquei assim, meio que numa outra, entendeu? Eu tô falando porque a gente tá numa conversa muito franca e sincera, porque eu acho que eu tava exausto de informação. E isso estava me fazendo mal, cara. Tava me deixando assim bastante ansioso. Ainda fico, né? Quando eu sei, por exemplo, que no dia 11 de maio, né? A ideia é a retomada gradativa das coisas, né? E ao mesmo tempo a gente sabe, né, cara, que estrategicamente ainda é um erro, né? Porque o distanciamento social é extremamente necessário. A gente está entrando num Uhum. período assim muito complicado. Então pensar sobre tudo isso causa ansiedade, né? E às vezes eu também procuro algumas formas de, pelo menos, me expor menos a essa enxurrada de informações e tentativa de controle. Uhum. A Luísa falou que se desligou 70% de tudo. Eu acho que é importante se desligar de algumas coisas, como eu falei, eu acho, né? Que a gente não tem controle, né? Mas isso é para a vida depois, né? Estava vendo a Fiocruz tem Hum, o site da Fiocruz mesmo é bem legal, assim, saúde mental em tempo de quarentena, perguntas e respostas, assim, e algumas informações que a gente precisa procurar, né? E eu estava vendo que, de fato, né, a questão de você se afastar um pouco de notícias, né, eu acho que é importante, né? sim. Não é uma Uhum. questão de alienação, eu fico preocupado com isso também, muito estou me alienando e tal, mas é uma questão de sobrevivência psíquica, né, no momento. Porque na verdade você não. É o que você acabou de falar, você não tem governabilidade e controle sobre diversas situações que são maiores do que nós. Então, cara, eu acho que assim, cada um tem que avaliar até que ponto você já não começa a adoecer com enxurradas de informações e coisas que não estão no seu controle. Você não tem absolutamente poder nenhum, né? Uhum. Então, isso daí vem a Lígia. Oi, Lígia, boa noite. Entrou aí ó, e falou sobre a questão disso que a gente estava falando, de questão de será que a gente está se alienando? Mas Sim, ela fala uma coisa que essa alienação a gente não pode ter. Não, a gente não pode se alienar da dor do outro, né? Eu acho que sim. isso a gente não pode se alienar, isso a gente não pode nunca, na verdade, na vida, se afastar ou se abster como se nada tivesse acontecendo, né? A dor do outro. Obviamente que uma questão de um governo desastroso, de coisas, né? A gente acaba doendo porque sabe que vai doer nos outros também. Porém, né? Eu acho que no momento a gente tem que pensar no mais próximo possível, né? Por exemplo, eu vi numa lotérica hoje, fui lá na Rio Branco, tá lotado, cara. Tipo, o que a gente pode fazer em relação a isso? Tá muita gente sem máscara, tem muita gente com máscara, o que está sendo legal, eu tô vendo bastante gente com máscara, isso é um ponto bem positivo, mas tem muita gente sem máscara também, pessoas vindo até a unidade, não sei se você está vendo, fazer muito de pergunta desnecessária, se tem vacina, se não tem vacina. As pessoas estão se Sim. expondo cada vez mais. Mas qual é o meu alcance em relação a isso, né? A não ser falar aqui com vocês, a não ser falar, viu, fique em casa, a não ser Sim. desmarcar os pacientes da minha agenda no consultório e na unidade, o que a gente pode fazer, de fato, né? Pois é, né? Olha, mas cara, o que ela falou aí, né, a Lígia, é muito interessante mesmo, porque, na verdade, eu acho que uma boa parte da angústia e sofrimento está muito relacionada a você ver.
o sofrimento das pessoas, cara. E você fica assim totalmente impotente, sabendo, cara, que o quanto a gente, meu, tá sofrendo, vai sofrer. Quando eu penso, eu vejo, por exemplo, né, uma comunidade que eu tenho muito contato, né? Aqui Tapetininga é o Taboãozinho, né? Conheço lá, tal, tô sempre ligado lá. E, por exemplo, né, de alguma forma parece que lá eles estão numa outra, entendeu? Não estão assim tão cuidadosos com coisas, com máscara, por exemplo, né? Você não vê na rua as pessoas com esse cuidado. E ao mesmo tempo você sabe, eu sei, né, cara, que, pô, na periferia esse sofrimento assim, tipo, chegar a Covid e se espalhar cara, é terrível, entendeu? É terrível. E isso gera uma angústia assim tremenda, né, meu? Dá vontade de sair. Aí talvez seja importante um ato político, né? Se a gente tem forças e poder para mobilizar a comunidade ao enfrentamento disso, né? Mas assim, estou falando desse momento, né? Eu tenho me sentido bastante impotente diante de um cenário mais geral, entendeu? Esse é o sentimento que as pessoas que talvez refletem têm, né? Isso. E parece que existe também uma questão de uma... Isso tem a ver com a angústia, que a gente tinha falado, sobre a diferença entre angústia e ansiedade, mas tem algo bem, bem interessante nisso tudo, que é as pessoas percebendo a própria impotência diante da vida, diante das coisas, diante de um vírus, e diante da próprio desamparo, né? Essa que é a questão muito ligada à ansiedade, à angústia e o desamparo, né? A gente se sente desamparado, tanto do ponto de vista físico, né? É necessário um amparo físico, é necessário um contato físico, que a gente não está tendo, como também é necessário uns contatos mais do cotidiano, né? Isso acabou, né? Então a gente tem uma outra situação, né? Então, esse desamparo, frente ao desamparo, a gente fica angustiado e ansioso, né? O desamparo aponta para o fundamental do ser humano, que é a angústia, que aponta para um sintoma aí ansioso, né? Então, hoje eu vi uma coisa bem legal, Marcelo, que nomear as coisas de uma forma diferente. A gente não está em isolamento social, né? A gente está em distanciamento físico. Distanciamento. Porque, diferente do isolamento, né? Porque a gente pode manter contatos, a gente pode manter relações sociais, né? De uma outra forma, só que não é, a gente está em isolamento físico, né? Acho que é importante também. Não sei se parece ser um papo de, sei lá, querer... Então, cara, e aí, mano, eu sei que hoje vai ser mais pesado mesmo, porque a gente tá falando de angústia, né? E dentro disso tudo, uma das coisas que nem todo mundo até então tinha se deparado é com a questão da morte, né? E muita gente parou para pensar na própria morte nesse momento, né? Tipo, cara, eu posso morrer, sabe? Tipo, você ter esse questionamento, eu posso morrer. Ou você olhar para a sua família e falar, meu, algum familiar meu pode morrer. E isso é um desamparo terrível, né, cara? Tipo, de repente a gente foi invadido com isso, né? Foi uma questão existencial que não veio assim no seu percurso pessoal, no seu tempo, você parou para pensar sobre isso. Você foi atravessado com essa possibilidade. Sei que está parecendo muito fatalista, né? Pensar assim, mas eu acho que muita gente que está aqui acompanhando em algum momento imaginou, cara, e se eu pego esse negócio e eu vi hoje, por exemplo, né, um médico de 30 a gente vê a notícia, né? Eu voltei a ver a notícia, acho que 32 anos, ele não tinha nada, tá ligado? Pelo menos diagnosticado, foi fatal para ele a Covid, entendeu? Então, aí chega uma hora que você fala, e aí? Comigo como seria? Você parou para pensar nisso já, Érico? Então, são esses momentos, cara, de altos e baixos que a gente está tendo, e eu acho que a gente tem que aceitar isso, sabe? Que tem momentos porque a gente está mais em contato com a gente mesmo, né, nesse momento. Sim. O que acontece? Eu acho que a gente tem que aceitar e perceber como que a gente é no rolê, né? Se a gente tem dia que a gente vai estar mais para cima, tem dia que a gente vai estar mais para baixo, pensando em outras coisas, né? Nesses momentos que a gente pensar, não tô, tipo, nossa, eu tô ficando muito tipo papo de Lair Ribeiro, sabe? Tipo, faça isso, mas mano, no momento que a gente se sentir mesmo mais para baixo, fazer alguma coisa para melhorar um pouco, sabe?
Porque a gente vai perceber isso, né? Se a gente for perceber, semana passada a gente estava de um jeito, agora a gente está de outro. Só que a Sim, gente vai vai, mudando. se percebendo, a gente vai aceitar isso na vida, sabe? E não se cobrar tanto, inclusive, em relação a estar sempre bem, a estar sempre legal, porque a gente não é sempre bem e sempre legal, né? Exatamente, né? Porque também, né, teve uma parada assim que mano, a gente tem que aproveitar a quarentena, produtividade, fazer alguma coisa, né? Mas peraí, né? É preciso se respeitar também, né? Uhum, uhum. Nossa, eu tenho um monte de pergunta aqui que eu não estava vendo, Tem, Marcelo. tem. Vamos, Eu vamos acho. seguir aqui. Cara, tem Desculpa muita aí. coisa legal pra falar. Né? O Samuel comentando, né? O quanto são questões delicadíssimas, né? Juntas ao mesmo tempo para lidar. Depois eu tenho uma pergunta para quem está acompanhando aí, Érico. Eu sei que eu vou tumultuar um pouquinho, mas quem aqui já achou que estava com Covid-19? Eu acho que todo mundo, mas teve algum momento que você falou, cara, eu tô com esse negócio aí, começou a perceber sintomas e tal? Uma dúvida, assim. A Luísa falou que todo dia pensa nisso, né? O desespero bate forte, acho que relacionado à questão da morte, né? E a Lígia, de Uhum, novo, está comentando aqui, nós podemos morrer todos os dias. A morte é tão incerta quanto a vida, não? Penso naquele princípio da uhum. incerteza. Cara, com certeza. Mas eu acho que nem sempre a gente para pensar, né? Que a gente pode morrer. A gente vai morrer, né? Mas nem todo dia a gente pensa nisso, eu acho. E o que acontece é que as mortes estão sendo passadas para a gente, que está distante das pessoas que morreram, passam como números, né? Sim. A gente tem uma morte como número, né? A gente não tem morte como substância, vamos dizer assim, né? A gente tem uma morte como algo vazio, né? Apesar de que Uma é, estatística. estatística. E, Sim, sim. mas eu não sei. Eu não sei. Então, quem acha que está doente, Eu vai. tô dando risada, cara, aqui, porque, nossa, pesado, né? Eu acho que é uma defesa da risada, né? Tô dando risada. Mas quem acha que está, né, com algum sintoma respiratório, né, tem que procurar ficar em Sim. casa mesmo. E depois, se caso, né, piorar a situação, procurar principalmente a policlínica, né, que está aberta para receber essas queixas mesmo. Né? Eu acho que tem coisas práticas mesmo, né, que a gente tem que pensar. Sintomas respiratórios, né, seja começou a tossir de uma forma do nada, começou a escorrer o nariz, febre ou não, né? Alguns tipos de coisa que você repara em você, você dá um tempo, né? Fica de boa. Começou a piorar o sintoma, vai para a policlínica, que é o lugar onde vai ter médico, de fato, lá para fazer Uhum. a avaliação, e a equipe vai estar lá para receber essas pessoas, né? Então, acho que é importante, que é uma coisa real, né? Uma coisa falando de Sim. angústia, falando de ansiedade, a gente volta a falar sobre o real, e o real da morte, o real do corpo, o real do quanto a gente suporta, né? Que nunca suporta esse real, né? A gente cria, né, situações, estratégias para a gente lidar com esse real, né? Que a gente É, tá vendo hoje. então, sim. Mas eu acho que é justamente nesse momento, né, as estratégias e possibilidades de contornar esse real, em alguns momentos elas se tornam menores, né? Você não tem, às vezes você não tem onde se amparar, entendeu? Onde se amarrar, cara. O real ele quase mostra a sua fase, porque eu acho que ele nunca mostra, né? Não sei. Não, É, em alguns contextos, não sei. Mas parece que ele fica muito próximo, sabe? Que nem aquele versículo bíblico, né? O vale da sombra da morte, né? Parece que, pô, tá aqui, cara. Entendeu? o real se mostra a partir de obra de arte, sobre essas coisas aí. Inclusive, está Sim. passando uma série. Eu falei pra Jéssica essa série 5 vezes hoje. Falei pra você também, né, Marcelo? Sobre a Sim. animação aí, muito diferente de tudo, assim, muito. E fala um pouquinho sobre a morte, fala um pouquinho sobre a questão do budismo, fala. Você tem que estar preparado para ver aquilo, porque é de uma ansiedade muito grande, mas é a forma como as pessoas lidam com sua própria angústia, né? Arte, né? Se alguém fizer alguma coisa, se alguém, né, conseguir escrever, pintar, fazer qualquer tipo de coisa, né, nesse sentido para
tentar de alguma forma colocar essa energia do real, que é a angústia, a ansiedade para fora, né? Isso é importante, né? Aham. O Sim, real sim. tá aí, né? O real tá aí. Sempre esteve, né? A gente tem Mas um hospital de campanha no meio da praça. como que Um é? hospital. Ah, cara, verdade, o hospital. Nossa, hoje eu tive uma reunião lá, do lado ali, né, onde era o núcleo do NASF, e foi muito assustador, sabe, ver o hospital ali na praça, né, cara? Praça, né? E agora um hospital assim, SAMU, é pesado, né, cara? E a Marta tá falando aqui, né, assim, eu acho que é relacionado à questão do real, porque eu tô lendo depois, né? Mas por conta das estatísticas, do vazio e do descaso das pessoas com tudo isso, é o que mais angustia. Ver esse ódio das pessoas angustia, né? Mas então, aí que tá, né? Talvez o ódio e o jeito que as pessoas que lidam com isso, com descaso, é uma negação do real, né? É uma forma de negar e de não lidar com isso, né? Muitas vezes por uma questão de autodefesa mesmo. Não olhar para isso, sei lá, né? Cada um vai colocando a sua forma, né, de lidar, mas isso é uma forma muito, acho que muito ruim, cara. Uhum. O Eu ódio, fiquei né, um por exemplo. pouquinho no posto hoje, acompanhando as pessoas que estavam chegando, né? Para que estavam chegando? Qual é a. Primeiro, estava lotada a unidade de saúde, né? E as pessoas vão até muitas delas com dúvidas em relação a medicamento dos chamados controlados, né? Então eu vejo que, de fato, antes disso, a ansiedade já tinha bastante, era bastante presente, né, no nosso cotidiano. Você, como psicólogo de unidade, eu também, a gente sabe disso, né, que os transtornos ansiosos é o grosso do nosso atendimento dentro de uma unidade, mas o quanto isso está presente, o quanto a gente tem que rever a nossa forma de vida, né? O que está deixando, o que estava deixando a gente tão ansioso assim? A gente não estava em época de pandemia. A gente não Sim. estava numa crise de. Qual o número, o último número de mortes? A gente não estava numa crise dessa, esperando 1 milhão de mortes. E por que a gente estava tão ansioso assim, né? Tem o pós, mas a gente não pode nem falar de pós, porque a gente não sabe nem qual é o andamento da coisa. Que pós é Mas esse? pode ser alguns tipos de transtorno, vamos falar, né, do estresse pós-traumático. Né? Pode ser Traumático. que esse seja o estresse, temos aqui, que vai a epidemia, vamos dizer assim, né? Não deixa Sim, de sim. ser ansiedade, mas como a gente vai ter que lidar com isso. Aham. O Érico, o Samuel perguntou o nome da animação que você tinha comentado. Midnight Gospel, acho que ela saiu agora mesmo. Tô avisando, é bem pesado. Eu aviso, tipo, é pesado mesmo, você tem que estar bem a fim de assistir um negócio que é totalmente surreal. Então é só um aviso aí, não tem nada de spoiler, mas é bem complicado, tem que estar preparado para assistir, mas é bem legal. Bem legal. Fica a dica aí, né? Né? E aí, o pessoal tá meio quieto? Mas acho que a gente também, também, você A acha que gente, não? será que a gente tá quieto? É, pois é, né? Cara, é que a gente leva muito a sério essa ideia do psicologia sem filtros, né? Porque a gente poderia, cara, ficar aqui só psicologizando, né, sobre as coisas e como psicólogo falando de uma outra posição. Mas acho que é sem filtro mesmo, né? É porque a gente não pode também achar que a gente é fora do mundo, né? A gente Do mundo, essa exatamente. ideia de Exatamente. neutralidade não funciona, não é desde, né, eu falo a partir de uma ótica, de um campo mais lacaniano, a gente não é afastado, a gente faz parte do simbólico, do mesmo real do corpo e da morte e do imaginário. Então a gente não pode se sair dessa. Obviamente que a gente não vai, a gente não pode usar da nossa experiência de saída disso tudo para indicar, né, saídas. Né? Claro, claro. Não, mas eu acho que essa situação, cara, ela tirou a maioria das pessoas, não vou dizer todos, né, cara, mas muita gente saiu de uma posição de um falseamento, né? Sabe aquela história de acreditar
no lugar social que você ocupa, né? Por exemplo, Uhum. pessoas que até então tinham respostas para tudo. E daí, diante de algo que ainda não se sabe, o desconhecido, elas inverteram, né, uma posição. Eu vi muita gente que estava em posição de Deus que se tornaram deuses assim, por exemplo, numa posição de poder, entendeu? E aí, diante disso tudo, elas fugiram, elas sumiram, né? Foram Uhum. pessoas que você não encontra mais. Uhum. Uhum. Não sei É. se deu para pegar essa Sim, viagem. sim. Nesses momentos de encontro com o real, né, Marcelo, a gente tem mesmo essa aproximação das pessoas do que a gente é, no fundo, né? De fato exatamente. Que a gente é, Qual é a é nossa mais. composição, né? É, Frágil, mas né? Frágil. a Lígia perguntou uma questão, né, de por que não epidemia, né? Já vem falando sobre a questão, o Brasil já foi considerado o segundo, é o segundo, né, país em uso de benzodiazepínico, né? Sim, Então, o país já é um país de pessoas ansiosas, mas em transtorno é muito difícil a gente falar sobre isso, porque o que determina um diagnóstico também muda de acordo com o tempo, sabe? Então, a gente usa um diagnóstico hoje falando de uma forma bem. Por exemplo, a gente diagnostica muito mais mulheres, um quinto, né? Um terço das mulheres tem algum tipo de transtorno ansioso, e um quinto dos homens. Por que será que esse diagnóstico é feito dessa forma? Os critérios diagnósticos que a gente usa para avaliar cada caso, ele também é recortado pelo simbólico, porque as pessoas acham e as pessoas esperam muitas coisas das mulheres, né? E isso de alguma forma reflete na angústia pessoal delas, né? Na impossibilidade de dizer não, muitas vezes, em vários determinados casos, elas, com essa falta, né, de espaço para se colocar, ela pode ser diagnosticada, por exemplo, com um síndrome do pânico, que há tempo atrás era muito comum, né? Então, as mulheres um terço das mulheres tem síndrome do pânico. Será que não é a forma de olhar para o sofrimento da mulher, né, que tá equivocado, ou está errado mesmo? Que tipo de critério a gente usa para avaliar um sintoma, né? Outra coisa é que sim. os diagnósticos são baseados em sintomas, né? Então é uma outra coisa, é muito mais... É legal esse assunto, eu gosto de psicopatologia, Aham. estudei isso, mas o que a gente usa para avaliar, entendeu? Que tipo de padrão a gente usa, por exemplo, para determinar que as mulheres são mais ansiosas que os homens, né? Sim, Que tipo de... sim. Será que isso é um dado real? Então, porque aí que tá, né? Porque quando a gente fala de patologia, né, do sofrimento psíquico, não dá para separar isso do contexto social e do fenômeno social, né? Então você tem tudo isso acontecendo em um tempo e uma configuração social que se transforma, né? Então, se a configuração social, as formas de relações vão se transformando, o diagnóstico também, né? Aliás, o sofrimento, o sintoma, onde aquela pessoa se enquadra. Ou seja, em outras palavras, né, após essa pandemia, nós teremos também, possivelmente, né, outras configurações e formas de adoecimento e sofrimento, que a gente ainda É, desconhece. sendo bem, assim, nossa, eu tô muito. A gente tá falando sobre coaching, né, cara? Vou É dar, bom, tipo, é bom. será que a gente não tá numa epidemia, na verdade, de solidão? Uma epidemia de falta de relação? Uma epidemia de falta de empatia? Será que isso não é epidêmico também? A gente se distanciar tanto da dor do outro, lidar muito mais com o nosso ser do que pensar no ser coletivo, né, na felicidade das outras pessoas, não só na própria. Né? Será que a gente não está com essa epidemia, a epidemia de falta de humanidade, assim, ou um lado do ser humano, putz, eu não posso falar isso, mas de que a gente precisa, de alguma forma, exercitar, né? Será que a gente não precisa exercitar nesse momento, agora, que eu acho que é uma oportunidade, exercitar essas outras coisas, empatia, se colocar no lugar do outro,
pensar de alguma forma no coletivo, né? Saber que todo mundo está no mesmo barco, que a gente veio do mesmo lugar e vai para o mesmo lugar, né? Será que a gente não tem que começar isso? A epidemia não é isso, né? Que tá uma epidemia de frieza, né? De Sim. egoísmo. Será que isso é epidêmico também? Nossa, então. Legal. Agora foi o padre Fábio de Mello. É, o Homem Não Chora. Ah, lembrei do Racionais aqui. Racionais tem uma música chamada Jesus Chorou, né? Diz que o homem não chora, tá bom, falou, não vá para grupo irmão, aê, Jesus chorou. O homem na nossa sociedade é o homem, o homem alfa, né? Tipo, homem alfa tem que ser forte, não chora, não pode ser sensível, né? Isso gera sofrimento também, né? É estranho falar de sofrimento pro homem, né? Porque, putz, porque minha mulher sofre nessa cultura machista, né? Mas aí o homem também é colocado, e aí já era, eu acho que um outro assunto muito legal também, mas que vai longe. Mas não assumir a própria fragilidade é uma dinâmica tão complicada e complexa, essa questão da masculinidade, mesmo que se ele não tiver com essa condição de se olhar e aceitar a própria fragilidade, ele vai usar a outra pessoa para deixar ela mais frágil, né? E ele vai Sim. usar a mulher, ele vai usar quase sempre, né? Ou sempre as mulheres, como forma de tentativa de se achar ou de se encontrar num grau superior, né? Eu acho que é isso, né? Não sei. Uhum. Mas é uma questão que a gente já falou sobre isso. Cogitaram aqui, imagina se o Érico pega e morre. Olha que forte isso, mano. Samuel falou que ele ia ficar sem o acompanhamento dele, Érico. Você não pode morrer, Érico. Pelo amor de Deus. Não vou morrer, agora não. A gente tá se cuidando, né, cara? Eu tô me cuidando e Estamos tal. cuidando. Nossa, hoje você me deu uma máscara muito boa, né? Cobre o rosto inteiro, assim, cara. Muito boa a É, máscara. é. Não, a gente não vai morrer, não. Não, cara. Eu não quero. Então, eu fiquei meio angustiado de morrer, porque Eu não não quero quero. morrer, não vou morrer, não. Agora não. Agora tá. Tem muita coisa pra fazer. É, é. Você sabe que, cara, eu lembrei disso. Eu falando aqui, não quero morrer e tal, né? Vou deixar uma indicação aí pra quem quiser também. Tem um livro que eu gosto muito, assim, que é do Viktor Frankl, que é o psicólogo no campo de concentração, em busca de sentido. Não sei se você já ouviu falar, já leu alguma coisa, Érico, do Viktor Você já Frankl? falou pra mim sobre. Acho que eu falei, né? Mas então ele estava no campo de concentração nazista, ele era psicólogo, e ele colocou isso, ele falou, cara, não vou morrer, meu. Ele colocou como um sentido. Eu vou sair daqui e vou escrever um livro. Ele colocou um sentido para ele, e ele queria reencontrar a esposa dele que estava num outro campo de concentração. Então, ele desenvolveu depois toda uma teoria, que é a logoterapia, colocando a importância do sentido para você se manter vivo, né? Você ter sonhos e conseguir acreditar num amanhã, né? Então, eu lembrei disso, porque é legal, Érico. Não pode morrer mesmo. Tem que querer viver, porque tem muita coisa para fazer. Tem. Agora, tô feliz aí, encontrei um amor, tá muito bom. Não quero morrer O agora, não, amor de jeito nenhum. é importante, né? Para se manter vivo. O amor, ele é um fator de proteção, de saúde. Acho que física, psicológica, emocional. Amor, ele Então a nos gente tá com previne. uma epidemia de falta de amor. Epidemia de falta de amor. A falta de amor adoece. Falta de Desamor. amor adoece. O desamor adoece. E é contagioso, né? O amor A é gente contagioso. saiu do Eric Ribeiro e tudo, agora a gente tá virando tipo, hips. Né? Mas eu acho que é real, cara. Falar de Mas a amor. gente pode falar também de outros tipos de amor. Daí, voltando a falar sobre o padre Fábio de Mello. Mas não é ele que falou, hein? Tipo, mas é que tem um livro que fala disso, né? Que é o Amor Ágape, né? E o Amor Eros, né? Não é ele que Sim. inventou essas coisas, né? Tipo, como ele inventou essa parada. Mas, de alguma forma, as formas que a gente tem de amar o próximo, né? Aham. E agora é a hora do amor ágape. Né? É, E eu tenho é. visto, né, também, né? Tipo, esse amor
em prol do outro, né? Um amor altruísta. Você tem visto, Marcelo? Uma Eu das tenho. indicações, Tenho. qualquer tipo de manual ou de orientação em relação à pandemia, na verdade, mano, esse vírus, a pandemia, é algo totalmente maluco, né? Na verdade, tá todo mundo perdido. É novíssimo, né, o negócio. Surgiu agora, então, a epidemia, de fato, né, o vírus já existia. Mas, de qualquer forma, as coisas estão acontecendo muito rápido. A gente não tem informação, né? Mas uma das coisas que vai buscar a informação adequada, né? Agora, outra coisa é isso, voltando no primeiro, eu acho que live que a gente falou, é sobre essa visão altruísta, né? De fazer, talvez, pensar em alguma coisa, reunir pessoas para fazer alguma coisa. Logicamente que não dá para sair fazendo um monte de coisa por aí se arriscar pegar a Covid e morrer. Mas, de alguma forma, é você pensar mesmo, né, no que a gente pode fazer para o próximo. Né? Se não é agora, o que a gente vai fazer amanhã, depois, ou depois que passar, né, a epidemia. Uhum, uhum. A questão do altruísmo, de pensar no próximo. Assim. Sim, sim. Realmente, né? Acho que tá difícil ver amor. Mas assim, por exemplo, você me perguntou se eu tenho visto, né? Pessoalmente, assim, eu não tenho visto muito mesmo, né? Falar a verdade. Eu vi na televisão. Eu vi a CUFA. Achei um ato de amor. Central Única das Favelas, sabe? A galera nas quebradas, assim, tipo, nossa, que bonito, cara. Organizando a favela para enfrentar essa pandemia cara, alimento, tá ligado? Que, tipo, essa era a hora, né, meu? De não só coletivamente, né? Um cuidar do outro, que isso eu acho que é primordial, mas também que o Estado tivesse mais amor, né, cara? Com a galera, porque, pelo amor de Deus, para pegar 600 conto, putz, como tá um sofrimento, tá ligado? Pra aprovação, cadastro, erro, jogando a data lá pra frente. Mano, o governo dá migalha, cara, pra galera. É um desamor também muito grande, né? Mas acho Então, que tem amor também. Não o governo não. Isso para mim, cara, começa a ficar angustiado, sabe? Assim, quando eu penso nessa onda que você entrou, sabe? Disso, do povo e desse governo e de como o governo vê a massa trabalhadora. Sim. Isso para mim causa bastante angústia. Eu fiquei pensando hoje, eu até falei com a Jéssica de manhã nos áudios longos que eu mando, disso, cara. Será que eu também tô distante, sabe, dessa questão aí do trabalhador, sabe? Eu conversei com você um pouco também sobre isso, né? Será que eu tô ficando alienado em relação a isso? Mas no momento, para mim, não cabe, sabe? Não cabe. Essa que é a questão, entendeu? Então acho que talvez cada um achar o que cabe e o que não cabe no momento atual, sabe? Muita gente está pensando nisso, sobre a questão dos 600 reais. Muita gente está pensando na questão do próprio, como vai lidar com esse governo. Muita gente está pensando nisso. O que a gente, na nossa vida, nosso isolamento físico, o que a gente pode fazer, sabe? Assim, né? Será que compensa, vamos dizer assim, eu gastar minha energia psíquica e entrar num estado de estresse, daí vou provocar Sim. uma angústia? Será que compensa, sabe? O que eu posso fazer, sabe? Eu não Aham. sei. Então, cara, a não sei que coletivamente a gente conseguisse entrar agora numa mobilização social que, sei lá, conseguisse fazer uma revolução, entendeu? Tipo, mano, talvez, cara, nesse esse momento, porque nossa, eu tô indo longe aí, falar de economia, talvez. Mas, por exemplo, por que o petróleo agora, cara, tá tá negativo, entendeu? Então, quer dizer, esse lucro também, né, meu, que sempre dominou as relações, nesse momento a gente percebe que as coisas poderiam ter um custo menor, né? Por que a gente não pode iniciar um novo mundo agora? Com relações mais justas, econômicas, por exemplo, né? Cara, será que não era a hora também, Érico, de uma revolução acontecer no mundo? Então, na verdade, a utopia, né, sempre está presente, né? E eu acho que alimenta e dá uma certa esperança. Sim. Mas
Cara, não sei. Não sei. Não sei. O que eu tô vendo, na verdade, então, o que eu tô vendo, o que me angustia? É uma massa, né, de trabalhadores, né, Sim. empobrecidos a partir do golpe, que foi o empobrecimento da sociedade, isso percebido nas ruas, por exemplo, na quantidade de gente indo para as ruas, procurar comida nas ruas. Houve um empobrecimento, não a gente está falando de política, a gente está falando de questões sociais mesmo. Um empobrecimento dessa camada, e essa camada virou uma massa de manobra muito grande, sabe? Muito grande, muito importante. E está sendo usada agora de uma forma muito triste, né, e angustiante para mim, como massa de manobra de pressão, por exemplo, para abrir comércio, porque ela sabe que ela pode perder o emprego. Né? Então, isso Aham. está acontecendo. E, de alguma forma, economicamente, elas vão ser fisgadas para uma futura eleição, entendeu? Sim, sim. Então, isso está acontecendo. Se não acontecer golpe ou um monte de merda que pode acontecer no meio do caminho. Mas eu estou vendo isso e isso para mim é angustia, sabe? Eu posso fazer uma análise, escutar a análise de alguém falando, mas o que eu posso fazer, sabe? Assim, isso é um termo político, não partidário, né? O que a gente pode fazer de política? E talvez a gente, como ser humano, sair dessa situação e começar a agir mais politicamente, né? Na polis mesmo, e pensar, né, nas coisas. Acho que eu falei muito, desculpa. Não, mas faz muito sentido, cara. Viu? E tem o sofrimento, falando em sofrimento psíquico, né? Tem o sofrimento, cara. Nossa, estranho falar isso, mas um sofrimento da classe média. Porque a classe média acreditou na ideia, né? Que tava tudo bem, que tava beleza, né? Pô, fiquei rico, eles achavam. Quer dizer, nós, talvez, eu não sei se eu sou classe média, eu sempre fico na dúvida aí. Mas daí, tipo, mano, a classe média tá sofrendo pra caramba, tá ligado? Porque não se sustenta essa riqueza que foi construída, né, de uns anos para cá, né? É muito fácil cair na miséria agora e tipo, a galera tá totalmente endividada, entendeu? Galera, pequenos empresários, por exemplo, tudo quebrado, entendeu? Então tem um sofrimento assim que precisa ser escutado também, Cara, porque vamos aproveitar esse assunto, cara, que esse assunto é bem legal. A gente pode voltar à questão aí da organização social machista que a gente tem e todas as questões da repercussão disso. Você está falando de uma classe média, você está falando de empresários, praticamente quase sempre, homens, que a partir desse momento pode gerar uma angústia tão grande e um sentimento de impotência tão grande que pode levar a um quadro mais severo, inclusive de pensamentos e estratégias, né, de sair dessa a partir do suicídio. Né? Eu acho que isso tem. A gente vai entrar num tema bem complicado agora, mas, de fato, eu acho que essa perda aí de padrão, ou de pagar as contas mesmo, né, eu acho que vai causar muito, muito transtorno ainda, que talvez ainda a gente não acompanhou isso, sabe? Isso não está ainda presente, né? sim, sim. A gente ficou quieto, tipo uma pausa, uma excansão analítica. Mas o pessoal tá uma conversa mó da hora aqui, eu tô acompanhando aqui, a Rita falou umas Não, põe coisas, isso né? aí, põe aí, Hã? cara, senão põe aí na roda, senão. Tá. Não, a Rita comentou, né, que para o pobre o menos será mais. A Lídia complementou que nesse mês algumas mães receberão o maior salário dos últimos anos. E a Luísa queria estar junto com pessoas que tivessem condições para doar cesta básica para quem precisa. Cara, tem bastante coisa aqui, mas realmente acho que tem. E as pessoas nisso acabam se enganando, né? Mano, mas então vamos pensar numa coisa. Por que cargas d'água, essas mães sozinhas, que hoje estão recebendo R$ 1.200, não podem continuar recebendo esses R$ 1.200 pro resto da vida? Sim. Uma pergunta. Por que não? Aham. Pessoas que hoje estão vendo que são necessários, né? Por que isso não pode se manter, entendeu? Como uma renda Esse, básica. esse, esse é um caso bem específico de uma coisa, você absolutamente
essa pessoa na sociedade, você não enxergar que existia o que eles estão chamando de mãe solo, né? Uma mãe com filhos, né, que não tem nenhum tipo de renda. O porquê que não enxergou antes isso, cara? A não ser o Suplicy mesmo, que fala renda básica cidadã, que a gente tocou aí. Mas por que a gente não enxerga e por que isso não vai... Isso vai ter que se perpetuar, entendeu? E aí o povo talvez tem que se mobilizar. Mas hoje não dá para fazer reunião política, hoje não dá para fazer essas coisas que, na verdade, a gente teria que fazer, né? Por que isso não pode continuar, mano? Então, mas porque aí que tá, né? Esse auxílio emergencial, cara, eu tô percebendo que ele tá sendo recebido com muita humilhação. A população tá sendo humilhada, cara, para pegar 600 conto, entendeu? Tipo, parece que você tá implorando uma migalha pro Estado. Sendo que, pô, o Estado, cara, é o povo que mantém isso de pé. É nosso. Isso aí tudo é nosso. O que a gente precisava nesse momento era o pobre poder ser cuidado, cara, poder ficar em casa. E é engraçado, né? E aí o sistema faz com que as pessoas briguem para querer sair para se expor ao risco de ser contaminado, cara. E brigando com outras pessoas entre nós mesmos. Olha que absurdo, velho. Mas a Lígia colocou um ponto bem legal, que é mais ou menos isso, que é essa onda aí tal Putz, eu não vou falar essa palavra de novo, porque, meu, não tô julgando quem trabalha com isso, cara. Mas eu não sei outra palavra de usar de coaching. Mas é essa visão ultraliberalista do homem, né? Que ele é o ser e senhor de todo o seu destino, né? Inclusive, ele é tão senhor do seu destino que ele pode enfrentar um vírus que está matando pra caralho, né? Porque ele se acha que, inclusive, que ele vai conseguir, né? Por conta disso, entendeu? Você falou sobre acho que você encontrou alguém numa fila que estão em guerra e bababá. Essa história, né? Do ultraliberalismo e você achar, né, que você é capaz de você se organizar a tal ponto, seja simbolicamente, imaginariamente, imagem mesmo, né, física e com objetos, né, que o sistema faz com que você tenha, você achar que aquilo lá você vai ser o cara foda, entendeu? Ou a mulher foda, né? Sim, sim. E isso faz com que as pessoas passem por isso, sabe? Assim, tipo, acreditar que, meu, né? E aí não vão pedir ajuda pro governo, porque é feio, né? Você ter ajuda do governo, sabe? É feio. Você tem que ser o cara que você consegue fazer as coisas, ou a mina que consegue fazer. Você tem que dar conta, né? Porque esse é o discurso, né, mano? É o empreendedor de si mesmo, né? Você tem que dar conta, você tem que ser bem sucedido. Se você não tem algo de errado com você, não no sistema, na sociedade que você vive. É você que está errado, né? Não é igual, diria... sei lá quem fala isso, o sistema está errado, todo mundo está ligado, rap é som do favelado, RZO. É o sistema que está errado, pô. A Luísa falou, exatamente, você falou lá em cima, Luísa. Eu acho que eu falei, pegando o gancho do que você falou. Ô, Érico, seguinte, cara, daqui a pouquinho vai cair nossa live. Sério? E é ruim, né, mano? Passou rápido. É ruim quando cai assim, passou rápido, meu. Viu? E eu só queria assim, caminhar pro final. Isso. Ia falar aí? Não, vamos caminhar pro final, mas vamos pensar um pouquinho se a gente... Como é que foi, depois a gente vai repercutir, porque dessa vez a gente teve uma conversa bastante aberta. Sim. Muito real, né? Muito real. É real, mas encaminhar também para falar sobre, né? Vamos tentar se afastar aí das coisas que fazem mal, né? Vamos começar a perceber o que faz mal pra gente. Isso não é tão difícil de fazer. Vamos começar a perceber, putz, isso faz mal para mim? Se afastar, sabe? Ter uma certa... pede ajuda para isso, pede ajuda para alguém, pede ajuda para psicólogo, psicóloga, para amigo. Para sair dessa, a gente não precisa, né, desse tipo de coisa. A gente está vendo isso no momento e na vida também a gente tem que pensar nisso. O que a gente precisa e o que a gente não precisa. Massa. E assim, diante do real, cara, acho que às vezes a gente tem algumas escolhas, né? O que a gente coloca, a gente sempre coloca alguma coisa. E eu gosto de pensar em colocar esperança. Então, ainda assim,
eu acredito num mundo melhor, e complementando a pergunta da Lídia, né? Que o sistema está errado, quem vai sair dele a gente não sai, né? A gente não sai, mas a gente precisa transformar. A gente está entrando, na verdade, no sistema. Né? O sistema econômico está fazendo com que a gente volte ao trabalho, parecendo um monte de boiada. O sistema está empurrando, a gente volta. Essa é a tal da mão invisível do mercado, né? Que tanto é falado de uma forma positiva, mas essa mão invisível que empurra a gente para voltar. 11 de maio, mano. 11 de maio você vai ver, cara. Todo mundo matador aí. Mas vamos sair dessa amando uns aos outros, que todos os seres sejam felizes. Eu vi a ideia entrar e que todos os seres sejam felizes, realmente mesmo, desejar isso para todo mundo, acho que a cada momento do dia, né? Que eu seja feliz e vocês sejam felizes. Sim. A coragem, Rita, a Rita falou um pouco de coragem, não faz mal nenhum, né? É verdade, né? Diante da angústia, de novo, o Kierkegaard, ele propõe que a solução não é necessário coragem, né? O medo a gente conhece, né? Mas a coragem é preciso dar esse passo. Certo? As lives estão ficando salvas no canal, depois vocês podem acompanhar lá, né? Se inscrevam no canal no YouTube, porque lá fica salvo, Psicologia Sem Filtros, né? Assista. Eu ia pedir desculpa por nosso momento mais né, do real, mas acho que não tem como pedir desculpa diante daquilo que é visceral, né? É sincero, né? Então, é isso. Se afastem do que faz mal e vamos nessa. Vamos nessa. Gente, obrigado aí para quem participou, né? Tivemos uma galera aí, mano, sempre junto. Seria muito massa Jéssica, se desse... você, muito obrigado pelas artes. Vamos agradecer aí a Jéssica pela arte, que está ficando muito massa, né? Muito a boa. Arte, tanto do Stories quanto muito legal. do feed, está ficando muito massa mesmo. Acho que ficou bem legal mesmo. E vamos nessa, vamos sobreviver a isso aí para fazer um mundo possível. Um outro mundo é possível. Um outro mundo é possível. Nossa, tem que acreditar, né, cara? Se a gente não acreditar, para que a gente acorda, né, meu? Né? A gente acorda sonhando. Coisa boa, esperança.